Bom dia! Nesta manhã estaremos falando mais uma vez sobre a família e encerrando a série de sermões sobre família. Mas antes eu quero convidá-lo a orar comigo. Eu quero colocar a sua família diante de Deus, a minha família e todas as famílias. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque durante esse mês de maio podemos compartilhar sobre a família, podemos estudar segundo a Tua Palavra alguns conselhos práticos para o nosso viver diário. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é fonte inesgotável de sabedoria. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de pensar em nossas famílias. E nesta hora, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada família que nos escuta. Que o Senhor continue operando maravilhas e atendendo a cada necessidade do Teu povo. Fala-nos aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui, em breve momento, recapitular algumas dessas famílias ou desses personagens bíblicos que nós falamos durante o mês de maio. Nós começamos a série de pregações sobre personagens bíblicos e tirando lições do texto sagrado para as famílias do tempo de hoje, a família contemporânea, a família moderna. E começamos com Abraão, o pai da fé. E uma das coisas marcantes na vida de Abraão que nós compartilhamos foi exatamente a sua família estava centrada em Deus. E lembramos muitos episódios na vida de Abraão, na sua peregrinação na terra, e sobre como ele, em cada lugar que chegava, ele construía um altar de adoração a Deus. Então, a família de Abraão estava centrada em Deus. Depois nós falamos sobre a família de Noé. E a grande lição na vida de Noé é como ele teve fé e obedeceu a Deus. Uma fé para fazer uma obra e um projeto que Deus havia lhe designado. Em um tempo e em circunstâncias que pareciam absurdas, mas ele teve fé e obedeceu a Deus. E por isso salvou toda a sua família da tragédia do dilúvio. Depois falamos sobre Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz. Um homem com qualidades inegáveis. Um homem de sucesso na sua época. Um homem que acertou em muitas coisas, conduzindo o povo de Deus. E falamos, portanto, sobre a integridade de Samuel, lembrando que ele falhou com a sua família. E a ideia foi exatamente essa, lembrar que Samuel cumpriu seu papel na sociedade, mas ele falhou com os filhos. E por último, a semana passada falamos sobre o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. E nesse casal, onde Deus colocou uma grande responsabilidade sobre ele, nós então lembramos que não só eles falharam em relação a Deus porque pecaram, e o seu lar foi uma verdadeira tragédia, e aquele primeiro casal nos traz uma história do primeiro homicida em seu lar. Um irmão que matou o outro, Caim, matando Abel. E falamos que aquela tentação que Eva sofreu lá no Jardim do Éden teve ausência do esposo. E domingo passado, então, falamos sobre a importância da cumplicidade no lar. Do casal estarem ajustados, os filhos estarem ajustados, os irmãos estarem ajustados, a família se sentirem-se cúmplices uns dos outros. E vamos encerrar hoje não mais com um personagem específico. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27. Após Jesus pregar
o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus a partir do capítulo 5. Jesus então prega uma série de ensinamentos sobre o nosso viver, sobre a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus. E Jesus prega um sermão extenso, conhecido como Sermão do Monte. E ao final deste sermão, nós encontramos um apelo de Jesus, a conclusão de Jesus. E diz o seguinte: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Portanto, nesse último domingo de maio, quando nós celebramos o mês da família e falamos aqui sobre a temática da família, eu faço a conclusão de todos os estudos, todas as mensagens, com esta palavra de Jesus, após o seu discurso e o seu sermão do monte. Depois de ensinar tantas coisas, Jesus fala sobre a possibilidade de tomarmos uma decisão. Ele disse que se nós tomarmos a decisão certa, a nossa família será abençoada. A nossa família terá sucesso, mesmo em meio às crises que sobrevirão sobre nós. A essa pessoa que toma essa atitude de olhar para o texto sagrado, os ensinamentos da palavra de Deus, e obedecer e praticar, a essa família Jesus chama de uma família sábia. Pelo contrário, aqueles que ouvem as suas palavras, esse Jesus, os seus ensinamentos, e não colocam em prática, essa será, nessa manhã, chamada de família insensata, família louca, desajuizada, sem noção, sem juízo. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero convidá-lo a pensar sobre a sua família. Trago um sermão curto nessa manhã, um resumo. Primeiro, o que seria uma família sábia? A família sábia é aquela, como disse Jesus, que ao construir a sua casa, o seu lar, ela precisa pensar no alicerce. É a primeira coisa numa construção. É a coisa mais importante da construção. É aquela ação que dela todas as coisas vão depender. E Jesus então fala do alicerce. E diz exatamente assim: porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Que rocha Jesus está falando? Será que Jesus está pensando de fato em uma construção, em um alicerce de fato? Possivelmente Jesus está usando a metáfora, uma figura de linguagem para dizer que essa rocha é um lugar de sustentação, é um lugar seguro, é um lugar onde nós podemos colocar as nossas convicções. Essa rocha tem a ver com onde nós depositamos a nossa compreensão, como educamos os nossos filhos, como relacionamos com a esposa, como a esposa se relaciona com o marido, qual deve ser a relação dos filhos para com os pais, com os conselhos dos pais, como os filhos irão agir
como os pais deverão agir com seus filhos, de que maneira os pais devem agir para com os filhos, como os irmãos devem se relacionar entre si. Portanto, a todas essas ações, a todo esse relacionamento familiar, o que nós queremos dizer nesse texto, o que Jesus apresentou, é que precisa ser um alicerce muito seguro. Quero usar o texto de Salmos. O livro de Salmos, capítulo 62, versículo de número 7. Diz assim o salmista: a minha salvação e a minha honra depende somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Esse texto escrito por Davi. Davi compôs este texto quando estava sendo perseguido por Absalão, um dos seus filhos. Diante daquela perseguição, diante daquele lar que estava atribulado, Davi reconhece que Deus é a sua rocha, Deus é a sua segurança. É a expressão da plena confiança no amor e na ação poderosa do Senhor. A família de hoje deve ensinar sobre essa confiança que devemos depositar em Deus. Foi essa fé que Abraão depositou em Deus. Quando Abraão recebeu de Deus o chamado de deixar a sua terra, e por onde ele peregrinou, por onde Abraão andou, diz o texto sagrado, e a história de Abraão é que ele depositou em Deus a sua confiança. Por isso, Abraão é chamado o pai da fé. Foi essa mesma confiança que Noé depositou em Deus. Noé confiou em Deus. Portanto, depois de ensinar todas as coisas, Jesus está dizendo: se você escutou todos os meus ensinos, se você conhece a minha vontade, se você conhece a vontade do Pai para a sua família, para o seu lar, você agora deve praticar. E se você praticar, você é semelhante a alguém que está depositando todos os valores da sua família no lugar mais seguro, que é em Deus. Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Quero ainda falar sobre o Salmo 78, versículo de número 20. Porque agora Jesus fala sobre as dificuldades. Jesus fala sobre aquela casa que, mesmo sendo construída sobre a rocha, disse Jesus que esta casa, que o lar que coloca a sua segurança em Deus, que deposita em Deus toda a sua confiança, ainda assim, diz o texto, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Olhando agora para o salmista, no Salmo 78, versículo 20, nós lemos: é verdade, ele bateu na rocha, e eis que brotou água, e jorraram torrentes. Portanto, no momento de aflição, no momento da dificuldade, quando aquele povo de Deus caminhava pelo deserto, nas muitas lutas que o povo de Deus sofreu no deserto. Por certo, no deserto não só tem sol escaldante, mas tem ventos fortes também, tem tempestade de areia, tem frio no deserto, as noites são frias. Ainda que todas as intempéries da vida possam abater sobre o nosso lar, toda a dificuldade, todo o problema, disse Jesus que a casa ficou em pé, porque, diz o texto, estava firmado na rocha. A segunda família, que eu quero agora destacar segundo palavras do próprio Jesus, é aquela que ouve essas minhas palavras e não as pratica. E disse Jesus, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Portanto, esta
é uma outra família. A nossa sociedade tem muitas famílias assim. Há famílias desajustadas, famílias que estão sofrendo muitos dissabores. O sofrimento se abate nessas famílias. Não digo do sofrimento causado pela circunstância da enfermidade ou, quem sabe, por situações alheias à nossa vontade. Mas estou falando daquele sofrimento causado por nós mesmos. Quando as nossas decisões foram equivocadas, relacionamentos destruídos pela traição, pela mentira, tudo contrário àquilo que Jesus ensinou. Quero falar, portanto, agora daquela família que, por certo, que tem o seu alicerce em coisas que não são seguras. O que seriam esses alicerces? Por certo, Jesus está falando da fragilidade, da cultura, dos títulos, dos bens, das coisas materiais, das riquezas. Por certo, Jesus está falando de um lar que tem o seu alicerce em areia. Portanto, o que Jesus quer dizer com esse alicerce de areia? Ele está falando exatamente da fragilidade. Está falando de coisas que nós colocamos na nossa família como prioridade, que não são. Há quantas famílias agora sofrendo, porque a sua segurança, a sua família era conhecida pelo status, pelo nome, pela riqueza, e agora nada disso adianta. Portanto, são famílias que não sabem se relacionar. Falei isso aqui a semana passada. Família que não sabe agora conviver, que agora reclama que tem tempo demais, porque não tem um alicerce seguro, firme, porque não há diálogo, porque não há relacionamento, porque não há demonstração de afeto, não há demonstração de carinho, não há demonstração de amor. Portanto, disse Jesus, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. E assim Jesus está falando para você, meu irmão, e para mim. E o Senhor está falando para que nós possamos pensar em nossas famílias e agir como sábio ou agir como insensato. O insensato é, portanto, aquele que coloca a sua confiança em coisas dessa terra, em coisas que não são eternas, em coisas que são efêmeras e passageiras. Portanto, quando nós pensarmos em nossa família, lembremos desse personagem que nós aqui pregamos, como Samuel. Samuel, que foi um grande líder do seu tempo, mas falhou com a sua família. Pensarmos, portanto, em Adão e Eva, que teve o privilégio de andar na presença de Deus, viveram em um paraíso, mas eles pecaram diante de Deus e eles cederam ao pecado, porque não estavam em cumplicidade em família. Portanto, quando lembramos dessas famílias que pregamos durante esse mês de maio, e com essa palavra de Jesus, onde Jesus nos chama a atenção e diz que se nós não agirmos praticando a sua palavra, nós seremos insensatos. Meu irmão, como anda a sua família? Minha irmã, como anda a sua família? Qual tem sido a sua participação, meu irmão? Você que é jovem, você que ainda pensa em fazer a sua família e formar uma família, qual tem sido a sua contribuição no seu lar? Qual tem sido a sua atitude em relação à palavra de Deus? Quando diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, como tem sido, meu irmão, a sua relação com seus filhos? Quando a Bíblia diz que você não deve provocar ira aos vossos filhos, como está você, minha irmã, em relação ao seu esposo? Como está você, meu irmão, em relação à sua esposa? Como estão as nossas atitudes diante dos ensinos da palavra de Deus? Quando nós olhamos, portanto, para a palavra de Deus como sendo bússola, orientação para a nossa vida, para o nosso viver diário. Portanto, você faz parte de uma família que age com sabedoria ou age com insensatez. Jesus faz esse grande sermão e encerra com esta figura linda sobre o lar. Um lar que é construído, uma casa que está alicerçada em Deus ou na sua própria ideia. A família sábia escuta
e obedecem os ensinos de Deus e vencem as adversidades. A família insensata, mesmo conhecendo a palavra de Deus, rejeita viver os seus ensinos e experimenta grandes desastres. As dificuldades virão para todo tipo de família. Virá para todos nós. A grande questão é se iremos agir de acordo com a palavra de Deus. Que eu e você possamos refletir e agir conforme a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a sua presença conosco nesta manhã, lembrando que agora teremos a Escola Bíblica Dominical. Você poderá participar junto com o professor Alfredo ou com a juventude, o Mateus, o Leco e toda a juventude. Tem sido um privilégio a cada domingo estarmos juntos. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos um tempo louvando a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo mês da família. Obrigado por esse tempo que passamos juntos meditando em Tua santa palavra. E que, ó Deus, como ouvimos nesta manhã, que o Senhor nos dê a sabedoria, que possamos escolher nos sermos famílias sábias, onde estaremos obedecendo a Tua palavra e seguindo os Teus conselhos. Ó Deus, nos livra de todo o mal e abençoa todas as famílias. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus, o Teu Filho bendito. Amém.